Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso curso básico de teologia, aí na era mosaica, né, o nosso terceiro módulo. E hoje é a terceira aula sobre este assunto, sobre este módulo. Nós estamos falando do momento em que Moisés tira, né, a nação de Israel do Egito e eles vão em direção ao Monte Sinai e ali eles vão receber, né, as leis e vão ficar ali por 2 anos até seguir, né, em direção à Terra Prometida. E na aula de hoje nós vamos ver o que aconteceu, né, que o povo já está preparado para sair dali, 2 anos depois da chegada ao Monte Sinai, e a gente vai ver que Deus envia, né, alguns homens para espiar a terra que Deus havia prometido. Segunda promessa, né, a primeira promessa Deus já havia cumprido, já tinha, né, a nação de Israel, agora Deus ele vai cumprir a segunda promessa, que é a terra de Canaã. Esses homens vão espiar a terra que Deus prometeu, né, prometeu lá desde lá dos seus antepassados, e agora é chegada a hora deles entrar na terra. E a gente vai ver o que aconteceu, né, que este povo não entrou na terra. Eles ficaram peregrinando, né, no deserto por 40 anos, né, e a gente vai ver quais foram os motivos aí que fez com que Deus não permitisse que eles entrassem no momento ali que Deus havia preparado para eles. Eles já estão prontos, era só atravessar o Jordão e tomar a terra. Vamos lá então para a nossa aula. Livro de Números, né? A data escrita aí do livro de Números é de 1446, né, a 1406 a.C., né? Este período que foi escrito os 5 primeiros livros, né, por Moisés. O livro de Números tem este título porque trata do registro dos 2 censos de Israel antes de entrar na Terra Prometida. A primeira foi feita no Monte Sinai e a segunda 40 anos mais tarde. Antes de entrarem na Terra Prometida, entre essas duas contagens é contada a história da caminhada dos israelitas até Gades Barnea, onde permaneceram por muitos anos, deslocando-se no final para uma região montanhosa que fica às ribeiras do Jordão. Esta história mostra que o povo muitas vezes ficou desanimado, com muitas dificuldades, revoltando contra Deus e contra Moisés. No capítulo 1, né, do 3 ao 46, fala sobre o censo. Diz que eles eram 603.550, o povo que saiu do Egito, e os menores que passaram aí de 20 anos no deserto. A viagem rumo à Terra Prometida e à Terra de Canaã. No capítulo 10 de Números, versículo 11 ao 13. Os israelitas, né, eles vão partir então do Sinai. Versículo 11. Aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Então, era chegada a hora, né? Então eles vão marchar aí em direção à Terra Prometida. No capítulo 13, versículo 1 ao 3, Deus manda 12 homens espiar a terra de Canaã. Versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, que cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Então, Deus envia, né,
12 homens, um representando aí cada tribo. Lembrando que eram 12 tribos. E esses homens chegando, né, na terra, eles ficaram aí admirados. E eles espiaram a terra num período de 40 dias. Versículo 23 e 24. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide como um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Uma ilustração, hein? Tamanho do cacho de uva. Né? Então a terra realmente era muito boa. Findando-se os 40 dias, esses homens voltaram, né, para a terra, para o deserto. E lá houve o relatório deles. Qual foi o relatório, né, desse período que eles passaram lá a espiar a terra? Versículo 25 e 27. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Araão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Gades. Deram-lhes conta a eles toda a congregação, e mostrando-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Então eles trouxeram, né, aquele cacho de uva e falaram: realmente a terra é muito boa, né, produtiva, e aqui está a prova, né, o tamanho do cacho de uva aí que era produzido naquela terra. Mas não foi só isso, né? 28 ao 33. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades, muito grandes e fortificadas, também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subimos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele, né, tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Versículo 33. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Assim também o éramos aos seus olhos. Olha só o relato, né, desses homens. Primeiramente, eles falaram que a terra realmente era muito boa, bons frutos tinha na terra, mas aí vem, né, as dificuldades. Primeira coisa, eles falam que viram ali gigantes, e eles se colocaram diante desses gigantes como gafanhoto, né? Deus mandou eles espiar a terra para eles ver como que era a terra, mas Deus iria dar esta terra. Por que Deus iria dar esta terra para eles? Porque é promessa de Deus. Assim como era praticamente impossível eles serem libertos da escravidão no Egito, e Deus o libertou, agora Deus vai dar essa terra, porque Deus havia prometido, né? E o relato deles é completamente negativo. De 10 homens que espiaram a terra, o relato de 12, né, 10 homens foram completamente o contrário. E como, né, a tendência aí do ser humano, a maioria sempre vence, né? Imagina Josué e Caleb defendendo, né, não vamos lá, vamos tomar porque Deus prometeu, nós vamos tomar essa terra, enquanto 10
age de forma negativa. E a vida é assim até hoje, né? Quando a gente tem algo para fazer, às vezes é 2, 3 querendo fazer, e a maioria, quando não quer fazer, as coisas não acontecem, né? É um ditado que fala, a maioria sempre vence, né? E isso teve grandes consequências para aquele povo, né? Deus iria dar essa terra, mas por conta, né, do desânimo deles, né, da rebeldia, eles falaram que ali havia cidades fortificadas. Aos olhos deles era impossível tomar essa cidade. Eles esqueceram completamente do poder de Deus, o que Deus havia feito já ao retirar eles do Egito. Deus abriu o caminho pelo mar, choveu alimento, jorrou água de uma fonte lá do alto, e agora derrubar essas muralhas e tomar essa terra, aos olhos deles era algo impossível, e eles acharam, né, que Deus não iria cumprir essa promessa. E qual foi o resultado? Murmurações. Se tem algo que Deus detesta, é murmuração. Capítulo 14, do 1 ao 12. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantamos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra, e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não o temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel. A todos, né, filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerás em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio deles, com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que esse. O povo esqueceu completamente tudo que eles haviam presenciado lá na saída do Egito. Tudo que Deus fez, né? E Deus vai lembrar a Moisés agora. Até quando, né, esse povo vai fazer isso? Né? Esqueceram completamente tudo que eu já fiz, né, por eles, e agora eles estão murmurando. Qualquer coisinha que acontecia ali no deserto, eles falavam: por que não deixou a gente no Egito? Vamos voltar para o Egito. Né? Eles queriam, qualquer coisinha eles queriam voltar para o Egito, voltar, né, para a escravidão, e esquece do poder de Deus. Mas só que Deus detesta a murmuração, e sempre que o povo murmura, haverá resultados. Né? As consequências são sempre terríveis. Capítulo 14, 13 ao 19. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra: ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, tua nuvem está sobre eles,
e vai adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matar este povo como a um só homem, as gentes, pois que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu, com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Então Moisés, ele intercede ainda pelo povo, né? Intercede pelo pecado do povo de Israel. E quais foram os resultados das murmurações? 20 ao 23. Tornou-lhe o Senhor segundo a tua palavra. Eu lhes perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum deles que me desprezaram a verá. Então, o castigo: não entrarão na terra todos os que foram contados, que saíram do Egito, não entrarão na terra de Canaã. Então, grande castigo, né? Nenhum. Todos aqueles que haviam visto a glória de Deus ali desde a saída do Egito, a punição deles era ficar ali no deserto. Não entrariam na terra prometida. Somente Josué e Caleb. É do 24 ao 38. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo a caminho para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Depois disse o Senhor. Eu não vou ler todo o texto, eu vou ler só essa parte aqui, que é só Josué que vai entrar. E no 38, ele diz: mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoná, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviverão. Então, de todas aquelas pessoas que saíram do Egito, né, lembra daquele censo lá no começo? Né, 650 mil homens acima de 20 anos. A conta que a gente tem mais ou menos, né, pelo período que eles ficaram no Egito, né, e por família, e desses 650 mil homens, a conta que se tem, né, entre mulheres e crianças e homens de mais idade, a conta que nós chegamos aí foi por volta de 2.400.000 pessoas saíram do Egito. E agora Deus vai punir toda essa geração. De todas essas pessoas que saíram do Egito, 2 homens vão ver a terra prometida. Então, uma grande punição, né? Então, Deus, ele não quer, né, quantidade. Deus quer obediência, né? E a conta é sempre assim. Nós vamos ver desde o começo e até a volta de Jesus, que sempre é uma pequena minoria que tem obedecido ao Senhor. É uma porcentagem muito pequena
De 2.400.000 pessoas, apenas 2 entraram na Terra Prometida. Lembrando que a nação de Israel hoje é representada, né, pela igreja. Hoje, né, a igreja ela representa a nação de Israel. E assim como a nação de Israel estava caminhando para a Terra Prometida, a igreja hoje ela está caminhando para o céu. Nação de Israel, apenas 2 pessoas entrou na Terra Prometida. Dessas 2.400.000 que saíram do Egito. Então é uma conta muito pequena, porque Deus quer obediência. O que Deus quer é... Deixa eu voltar a minha imagem aqui. O que Deus quer, né, é homens de coragem, assim como Josué e Caleb, que perseveraram, que tinham certeza que, como Deus havia prometido, certamente Deus iria dar aquela terra. Deus quer que nós confiamos nele, né? Eu falei nas aulas anteriores que um dos motivos que Deus fez com que Faraó não deixasse o povo sair é porque Deus queria mostrar o seu poder para este povo. E de todos aqueles que saíram, apenas 2 realmente viram o poder de Deus, né? Esses Josué e Caleb realmente sabiam que Deus poderia dar aquela terra para eles. Mas o restante, né, a murmuração causou um dano terrível. E hoje nós vimos pessoas murmurando, pessoas que têm tudo, mas murmuram, né, querem sempre melhor. E algumas pessoas que prometem coisas maiores do que a Bíblia promete. Faz com que as pessoas, quando não recebem, né, essas coisas prometidas, passam a murmurar, e a murmuração tem sempre, né, um peso muito grande. As consequências são terríveis, tá bom? Paramos por aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre do período depois que essas pessoas passaram 40 anos no deserto. Se a gente passar aqui o slide, deixa eu voltar aqui de novo. O resultado, né, do 25 ao 38 vai falar que o resultado da murmuração foi a peregrinação no deserto por 40 anos. Deus puniu eles um dia, a cada dia que eles ficaram espiando a terra, né, eles ficaram 40 dias, Deus deu 1 ano de punição por cada dia que eles espiaram a terra. Então, é o final aí, 40 anos. E aí, no final dos 40 anos, toda essa geração foi morta. Ficou apenas Josué e Caleb. E aí vai ter uma nova contagem, um novo censo. E aí agora eles vão entrar na Terra Prometida. Todos nascidos ali no deserto. Filhos daqueles que foram punidos, né? Ficaram no deserto. Seus filhos vão entrar na Terra Prometida junto com Josué e Caleb. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Continue acompanhando os vídeos e vamos, né, indo em frente aí para nós ter o conhecimento do que realmente agrada a Deus.